Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Renovando o meu salam com vocês. Hoje eu vou estar falando de uma história importante, porque ela fala tanto do comportamento de que a gente tem al-jihad fi sabilillah, o esforço no caminho de Allah, a defesa de si mesmos, a vitória que só vem de Allah Azza wa Jalla, e que os pacientes estão protegidos por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nós vamos começar essa história dizendo aquilo em que Allah Azza wa Jalla ele nos informa no livro. Alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Os judeus, por muito tempo, depois do Moisés, alayhi salam, e Allah Azza wa Jalla está falando, Muhammad, contando para o profeta Muhammad, você não vê aquela parte dos judeus que depois do Moisés, ou seja, o povo de Israel, depois do Moisés, depois que o Moisés, alayhi salam, os salvou da mão do faraó e os levou para aquilo em que é a terra prometida. Lembramos a história em que eles não quiseram entrar para lutar, não quiseram lutar por aquela terra, então ficaram 40 anos rodeando aquele local sem poder entrar, até que adentraram e tiveram seus reinos. Mas foram derrotados, foram levados à derrota, e foram expulsos da sua terra, perderam tudo em que tinham, tanto daquilo em que eram suas riquezas, como seus filhos, até mesmo que a Taurá, até mesmo a revelação que foi feita ao profeta, ao Nabiullah, ao Rasulullah, Musa, alayhi salam, ao profeta e mensageiro de Deus, Moisés, alayhi salam. Então os judeus, naquele período, Banu Israel, ficaram sem local. Então eles chegaram ao seu profeta naquele momento, pode ser Shamu'un ou Shamuil, em língua árabe, ou Samuel, e pediram para que ele pedisse a Allah Azza wa Jalla que dessem a ele um rei, que dessem um comandante que os levassem à vitória contra aquele povo a qual haviam sido expulsos pelas mãos deles. Então, eles disseram, profeta de Allah, pede para Deus, pede para o teu Senhor, porque os judeus, infelizmente, nunca pedem para o nosso Senhor, mas para o teu Senhor, que Allah Azza wa Jalla nos dê um rei, que assim nós possamos nos juntar atrás dele e fazermos Al-jihad fi sabilillah, combater no caminho de Deus, pois nós fomos expulsos da nossa terra. Qal hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu. Então, o profeta de Allah, Samuel, ou Shamuil, ou Shamu'un, disse a eles, mas quiçá que vocês não irão combater no caminho de Deus se a vocês forem obrigatório a luta no caminho de Allah. Pois a história do povo de Israel, do Banu Israel, não era um povo em que, quando era determinado por Allah Azza wa Jalla, por Deus o Altíssimo, lutar no caminho de Allah, eles sempre davam as costas. Então ele disse, vocês não vão dar as costas de novo? Se for a vocês comandado, como foi ordenado a eles quando Moisés chegou à cidade e Allah Azza wa Jalla ordenou que eles combatessem o povo que existia naquela cidade. Ele disse, se vocês combaterem, vocês sairão vitoriosos. Eles disseram o que para Moisés? Vai tu e teu Senhor combater e nós estaremos aqui sentados. Não combateram pela ordenação de Allah Tabaraka wa Ta'ala no período do Moisés, alayhi salam. E agora, o profeta disse, tem certeza? Porque vocês são conhecidos Eles eram conhecidos por não lutarem no caminho de Allah, de não fazerem o jihad fi sabilillah. E lembrando que o jihad fi sabilillah não tem nada a ver com guerra santa. Essa é uma expressão só do cristianismo católico, principalmente usada a partir do século XII da era cristã. Tá bom? Então, ele disse isso. Os judeus, obviamente, disseram, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Então eles disseram para o profeta, não, como é que nós não vamos combater no caminho de Allah,
se nós fomos expulsos das nossas casas, das nossas moradias, e foram retirados de nós os nossos filhos, foram escravizados, pois perderam a guerra, pois perderam aquele entrave ao qual eles foram atacados. Então, a partir daquele momento, fora retirado da mão deles o quê? Aquilo que eles haviam recebido depois de passarem 40 anos no deserto. Pois começaram a ter a desobediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala, se afastar do comportamento determinado por Deus, não ter nenhuma prática determinada por Allah Azza wa Jal. E Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja, colocou eles a essa aprovação. Mas a luta, al-jihad fi sabilillah, o combater no caminho de Deus, tem que ser com aquilo que é determinado por Allah Azza wa Jal. Não pode ser de qualquer jeito, a qualquer tempo, de qualquer forma. Não como foi determinado na época do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, até o dia do juízo final. Então, eles disseram, obviamente, que eles querem um rei para lutar no caminho de Allah. Se esse rei chegar, nós iremos segui-lo. Essa foi a relação. Então, Allah Azza wa Jalla continua. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Então, quando a eles fora determinado o combater no caminho de Deus, então só poucos seguiram a ordenação de Allah Azza wa Jalla. Por quê? Porque a maioria não quis lutar no caminho de Allah. Então Allah, ele diz, e Allah, Deus, ele conhece quem são os desobedientes, quem são os injustos, quem são aqueles que descreem, aqueles que desobedecem de Allah Tabaraka wa Ta'ala, de Deus louvado seja, que fora ordenado a eles combater no caminho de Allah Azza wa Jalla, mas eles deram as costas. Imagine só, não foi Allah Azza wa Jalla de primeira que ordenou que eles fizessem, eles pediram ao seu profeta, Shamu'un, ou Shamuil, que pedisse a Allah que mandassem a eles um rei para que eles combatessem no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Não é o novo profeta. Então Allah Azza wa Jalla ordenou a eles o combate no caminho de Deus, enviando a eles quem? O rei, a qual eles pediram. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. Então, quando eles pediram, Allah Azza wa Jalla enviou para eles o rei que eles queriam. Então, o profeta deles, Samuel, chegou a eles e disse, de certo, Allah vos enviou o que vocês queriam. Enviou a vós Talut, vosso rei, o rei a qual eles pediram para combater no caminho de Deus. Então, quando Talut foi apresentado, porque os judeus, eles queriam o Banu Israel, um rei para comandá-los na batalha, para que pudesse estar o quê? A ordenação deles. O que eles fizeram? قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ولم يؤت سعة من المال. Então eles disseram, como é que este homem pode ter o reinado nas mãos e é o nosso direito, nós homens de riquezas e poder, termos o reinado? Porque não foi dado a ele nada de riqueza. Ele é pobre. Ele não tem dinheiro, ele não tem riqueza alguma. A ignorância, a cegueira. Só os cegos acham que os líderes devem ser ricos e poderosos. Não. Os líderes devem ser aqueles homens aos quais Allah Azza wa Jalla os deu o conhecimento, os deu a sabedoria. Não é um homem fugaz ou mentiroso, enganador, falso, que fala com a língua do shaitan, com a língua do demônio, enganando as pessoas, desrespeitador, ofensivo, que não valoriza, de fato, a obediência de Allah Azza wa Jalla, usando Allah Azza wa Jalla como algo para poder levar aquilo em que ele quer. Não. Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, enviou o rei. E ele fala, não, ele é pobre. Porque essa é a frase, ele é pobre, ele não tem nada.
Nós somos ricos, nós somos poderosos. As pessoas até hoje pensam dessa forma, que riqueza e poder darão direito a eles de mentirem, enganarem, desrespeitarem, fazerem o que quiserem. Mas não é a verdade. Allahu Azza wa Jal, por exemplo, deu ao faraó o reinado, e ele era descrente. Deu a Nimrod o reinado, e ele era descrente. Eram homens poderosos, de nobreza e descendência, o que tinham nada, pois não tinham fé. Então Allah ele continua e diz: Qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wa jism. Então ele disse: Allah, com certeza, o escolheu sobre todos vocês. Allah ele não tem que pedir autorização de quem ele colocará ao comando. Ele determina e aqueles que creem obedecem. Então, quando ele disse, Allahu Azza wa Jal deu a ele o quê? O conhecimento e a força física. A história de quem? De que aquilo em que as pessoas, alguns imãs vão dizer que é Saul, outros estarão naquilo que nós conhecemos, por exemplo, como Sansão. Lembrando que Sansão e Saul, na verdade, são uma única pessoa e são divididos na história judaica. E o fato que ele não era um homem de comportamentos imorais que gostava de prostitutas, como conta a história bíblica, ou que cometia, ou que bebia até se esquecer das coisas, ou fazia coisas erradas, jamais. Ar-rijalu salihun, os homens de boa prática e comportamentos determinados por Allah Azza wa Jal, também são exemplos, como os profetas e mensageiros. Então Allah Azza wa Jal deu a ele o conhecimento, a sabedoria, para que ele pudesse fazer o quê? Para que ele pudesse estar à frente do comando. E a força física. Essa foi a determinação de Allah Azza wa Jal. E Samuel continuou: Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Pois Allah, ele dá o reinado, ele dá o comando a quem ele quiser. Pois Allah, ele é o quê? O amplo em conhecimento. Allahu Azza wa Jal ordenou para o povo de Israel um rei, em que eles nem queriam lutar junto com ele, pois ele era pobre. A ignorância das pessoas, que muitos muçulmanos hoje acabam seguindo pessoas assim, muitos muçulmanos seguem até kufar, com esse pensamento, infelizmente, pessoas que nem creem em Deus e ordenam aos muçulmanos comportamentos quais não são reais, e os muçulmanos acabam seguindo. Infelizmente, que Allah retire os nossos irmãos da ignorância. Mas Allah Azza wa Jalla está mostrando. Ele deu uma pessoa a qual ele deu conhecimento e força. Quando fala com a voz e comportamento moral. Não é uma pessoa sem respeito ou valor, que chamou os judeus para aquilo em que deveriam fazer. Al-jihad fi sabilillah, ordenado por Allah tabaraka wa ta'ala. Então, ele disse, Deus dá o reinado a quem ele quiser. Deus não precisa pedir para ninguém nada. Deus não depende dos seres humanos. Ele não cansa, ele não sente fome, ele não dorme, ele não descansou. Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, jamais descansará. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah é Ele o único, o que existe por si só. Ele é vivente, ou seja, Ele não morre. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Não toma Ele o cansaço ou o sono. Allah não cansa. Isso é coisa dos seres humanos, incapacitados que são. Então, Allah tabaraka wa ta'ala, Ele não tem que dar nada, pedir nada a ninguém. Ele dá o reinado a quem Ele quiser, pois Ele escolhe os seres humanos e escolheu Talut para que pudesse comandar a quem? O exército para a vitória. E aí Allah Azza wa Jalla, ele continua. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ. Ou seja, ele disse,
E disse o profeta deles, ou seja, Samuel, para eles que queriam lutar, com certeza os sinais do seu reinado, ele virá com o quê? Com Tabut, ou seja, a Arca da Aliança. E o que contém na Arca da Aliança? Fihi sakinah, ou seja, a primeira coisa, a tranquilidade nos corações daqueles que estariam no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala para poderem lutar no caminho determinado por Allah Azza wa Jalla. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. E haverá dentro da Arca da Aliança os sinais, porque a Arca da Aliança era utilizada pelo povo de Israel nas batalhas, nas guerras às quais eles lutavam, vinham à frente para aumentar a fé daquelas pessoas. Era um sinal, era um símbolo que eles utilizavam. No comando do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, o último mensageiro, quando ele defendeu os muçulmanos dos ataques aos quais eles recebiam, havia a bandeira escrita La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam com os sahabas radiyallahu anhum. Então, eles teriam dois sinais que viriam trago pelos anjos que desceram do céu carregando o quê? O Tabut. E dentro dele, quais eram as heranças ou quais eram, né, as relíquias? Eram os dois cajados de Moisés e Araão, ou o cajado de Moisés e as sandálias do Araão, que seriam o quê? Sinais as quais eles deveriam seguir. Então, Allah Azza wa Jalla, ele nos continua contando a história para que nós possamos entender o que ocorreu com esse exército em que ele diz: "Falamma fasala Talut bil junud, qala inna Allah mubtilikum binahrin faman shariba minhu falaysa minni." Então, Allah Azza wa Jalla, quando eles partiram para que pudessem se encontrar na guerra, saíram para combater 80.000 homens. 80.000 homens. Esse era o número do exército a qual os judeus haviam reunido para essa batalha, para combater no caminho de Allah Azza wa Jalla, para que pudessem retornar para a sua terra. Então, quando eles saíram, falamma fasala Talut bil junud qala, então Allah disse o quê? Inna Allah mubtilikum binahrin faman shariba minhu falaysa minni. Então, quando eles saíram e chegaram à frente de um rio, Talut disse para eles: com certeza, Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, vos colocará a provação desse rio. A quem beber desse rio não estará entre os meus. E aí ele continua: illa man yat'amuhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Então ele disse: man lam yat'amuhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Corrigindo, ele disse: então quem colocar simplesmente na mão dele uma quantidade de água, que é essa conchinha ou as duas mãos juntas, né, será um dos meus. Ou seja, não poderiam beber em abundância. Depois da saída que eles tiveram da cidade, partiram e chegaram à beira do rio, não poderiam beber senão aquilo em que Allah Azza wa Jalla determinou. Aquele pouco, que era simplesmente uma concha da mão, ou conchas da mão. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Ou seja, poucos não beberam desse rio. A grande maioria bebeu muito. Saíram 80.000 homens. E quantos homens sobraram com Talut nessa batalha? Sobraram 70.000? 60.000? Não. Em uma transmissão, 4.000 homens, pois 76.000 beberam como não deveriam, então não poderiam estar no exército. A provação a qual Allah Azza wa Jalla
colocou aqueles homens do Iman, da fé, aqueles que teriam a fé, continuariam seguindo esse exército. Em outra narrativa, quando o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam saiu para a batalha de Badr, havia com ele 314 combatentes. A maioria nem tinha uma montaria. Eram carregados 2 ou 3 nos camelos. E esse foi o número em que sobrou com o exército do Talut. 314 homens. Porque a grande maioria, 80 mil, a grande maioria bebeu como não havia sido determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Desobedeceram a ordenação de Allah Azza wa Jal. Imagine só, 80 mil homens e Talut, nesse momento, só tinha na sua mão 314 homens, como ocorreu com o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, quando saiu para a batalha de Badr. Então, quando فَلَمَّا جَوَّزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. Então, quando eles saíram e viram o exército, quando eles atravessaram o rio e viram o exército de Jalut, um exército gigantesco de muitos e muitos homens, como o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, no Badr al-Kubra, quando ele saiu para combater, ele não saiu no sentido do enfrentamento, mas no final, foram mais de 1.000 homens para enfrentar o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e seu exército de 314 combatentes. Então, quando aquele exército que saiu 80 mil e agora sobraram 314, atravessaram o rio e viram o exército de Jalut na frente deles, eles disseram: hoje não haverá poder para nós contra o exército de Jalut. E aí, outro grupo disse: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Então eles disseram: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Então Allah, ele diz: e aqueles que tinham o desejo do encontro com Allah, ou seja, combaterem no caminho de Allah e morrerem no caminho de Allah. Quantas vezes ocorreu de um grupo tão pequeno vencer um exército gigantesco? Allah, ele diz: Allah ma'as sabirin. Allah, ele diz que ele está com quem? Com os pacientes. Em outro versículo, Allah Azza wa Jalla lhe diz: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. Em outro versículo, Allah Azza wa Jalla lhe diz: ó vocês que creem, façam mão do salah e da paciência, pois Allah está com quem? Com os pacientes, os firmes no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que as determinações de Allah Azza wa Jalla, as ordenações se pacientam, se afastam das proibições de Deus, se pacientando, e lutam no caminho de Deus, se pacientando, pois Allah está com quem? Com os pacientes. Então eles disseram: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتِ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Então Allah Azza wa Jal, ele nos conta, quando eles chegaram para combater Jalut e seu exército, disseram: ó meu Senhor, nos torna pacientes, coloque a paciência nos nossos corações, e firme os nossos pés, e nos faça o quê? E nos leve à vitória. Imagine só no campo de batalha, quando eles viram aquele exército gigantesco, ele e o rei deles, aquele exército gigantesco à frente deles, eles não recuaram em momento nenhum. Aqueles que criam, que tinham a crença em Allah Azza wa Jal, continuaram firmes, levantaram suas mãos em duá, pedindo a Allah, suplicando para que colocasse a paciência, para que eles não
deixassem de lutar, estivessem no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala, mesmo com todas as dificuldades, e que fossem menos do que o outro exército, e fossem firmados os seus pés para que não recuassem em momento nenhum. Imagine só, e os levassem à vitória. Meus irmãos, imagine. Nós já vemos os nossos irmãos muçulmanos sendo massacrados na Palestina, sem exército algum, sendo atacados, desrespeitados, violados, de todas as formas. Mas Allah Azza wa Jal dará a eles a vitória. Como deu a Talut e seu exército. Allah Azza wa Jal lhe diz: فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. Allah Azza wa Jal, ele diz: então eles derrotaram com a anuância, com aquilo em que Allah deu a eles de favor, para que eles vencessem aquele exército. وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. Então Allah Azza wa Jal deu a Davi, alayhi salam, a vitória para que eles pudessem o quê? Vencer Jalut e seu exército. E dessa forma, houve a derrota de Jalut com seu exército gigantesco. Eu estarei falando, inshallah, ainda no mês do Ramadã, obviamente, inshallah, sobre a história do Khalid ibn Walid na batalha de Mu'tah, inshallah. Mas, nessa história, Allah Azza wa Jal deu ao exército ao qual saiu e quis combater no caminho de Deus 314 homens. Não eram 300 mil, ou 3 mil, ou 30 mil, não, 314 homens. A vitória, pois Allah Azza wa Jal, ele dá a quem ele quiser o reinado e a vitória, como ele tira o reinado e a vitória. Então eles tiveram o quê? A vitória, determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala. E Deus, ele diz: وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْضٍ لِفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ. E se não fosse Allah que desse aos homens, ou seja, aqueles para consertarem aquilo que está errado no mundo, tudo teria o quê? Chegado ao desrespeito, ao mau comportamento dentro do mundo. Pois Deus é o quê? O Senhor das dádivas para todos os mundos. Meus irmãos, essa história mostra que não é a quantidade que nós temos, em que se Allah Azza wa Jal, ele estiver conosco, pois Allah, ele diz: Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Pois Allah, ele é o resguardador dos crentes, o defensor dos crentes, os retira da escuridão para a luz. Ele é o resguardador daqueles que fazem o que é determinado por Deus, daqueles que ordenam o que foi ordenado por Deus, daqueles que proíbem o que foi proibido por Deus, daqueles que têm um comportamento à frente de todos, não só à frente de todos, mas também no escondido. É aquele que ajuda o necessitado, é aquele que obedece a Allah, e aqueles que lutam no caminho de Allah Azza wa Jal, aqueles que lutarem no caminho de Allah Azza wa Jal, como foi determinado por ele, esses terão sempre a vitória. Então Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo, mostrou que ele deu a um grupo pequeno a vitória sobre um exército gigantesco, como fez com o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, na batalha de Badr. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa história é importante para que a gente entenda a obediência de Allah Azza wa Jal é fundamental. Se ele disser para nós que devemos fazer, devemos levantar e fazer. Não devemos questionar. As pessoas hoje questionam sobre coisas mínimas ou desobedecem a Allah Azza wa Jal e depois querem justificar suas desobediências. Olha o exército gigantesco em que Allah Azza wa Jal colocou eles na provação, como ele coloca todas as pessoas na provação, as provações diárias das vidas delas. E as pessoas, algumas delas, vão cair nessas provações. Imagine só, a maioria do exército do Talut bebeu do rio, desobedeceu a Allah Azza wa Jal, caiu
na provação que foi determinada por Ele. Não sejamos ignorantes de acharmos que a nossa vida não é provação, nossa vida é uma constância de provação. A vitória virá para aqueles que procurarem a obediência de Allah Azza wa Jalla. Pois Deus está com quem? As-sabirin. Allah está com quem? As-sabirin. Aquelas pessoas que são pacientes. E o que é a paciência senão fazer o que é ordenado por Deus, se abster daquilo que foi proibido por Ele e aceitar tudo aquilo em que Ele determinou. Isso é a paciência. Vamos nos pacientar naquilo que é a obediência de Deus, vamos nos pacientar, nos afastando das desobediências de Deus. Pois existem muitas desobediências, existem muitas coisas, mas o crente, a crente, são pacientes, são constantemente pacientes em todas as dificuldades as quais passam em suas vidas. Allah Azza wa Jalla está mostrando que a vitória será desses, as quais se pacientarem e continuarem firmes no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então a vitória sempre será. E falo a vocês, aqueles que não tinham medo de morrer, pois sabiam que quem morre no caminho de Deus não morreu. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Allah Azza wa Jalla deixa bem claro, e não diga àqueles que morreram no caminho de Deus estão mortos, mas sim, estão vivos, só que vocês não sentem, porque sabem que Shuhada, todas essas crianças e mulheres que estão sendo assassinadas lá na Palestina, serão Shuhada, estarão entrando, inshallah, no paraíso, sem prestação de conta alguma. Essa é a vitória. A vitória dos crentes é a entrada no paraíso, a maravilha a qual Allah Azza wa Jalla dará para os crentes. Essa história nos mostra a força de continuarmos firmes no caminho de Allah, mesmo com todas as dificuldades, e sabermos que no final seremos vitoriosos neste mundo e na próxima vida. Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Que Allah Azza wa Jalla resguarde os nossos irmãos e irmãs muçulmanas na Palestina. Que Allah Azza wa Jalla resguarde todos os nossos irmãos e irmãs muçulmanas em todos os lugares do mal daqueles que quiserem fazer contra eles algo. Que Allah Azza wa Jalla leve a vitória dos mujahidinos em seu caminho. Que Allah Azza wa Jalla leve o Islã a todas as casas para que tenham a iluminação. Então, esse é o caminho, o único caminho determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, desde o primeiro mensageiro Nuh até o último mensageiro Muhammad alayhim salatu wassalam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.